Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos às nossas conversas de todas as terças-feiras e hoje a nossa conversa é como uma continuidade do tema que nós apresentamos na última terça-feira, que foi sobre o papel do poder na saúde mental. E nós vamos hoje falar de uma jornada, que é a jornada do orgulho à humildade, que é um caminho para a construção da saúde emocional, onde a gente vai equilibrar emoções para promover o bem-estar do indivíduo. Então, nós estamos aí aguardando, estamos sendo informados que nós estamos ao vivo, né? Se você está me acompanhando nesse instante, provavelmente você está me vendo através do vídeo, né? Porque da gravação, porque nós estamos aí aguardando a entrada das pessoas. Boa noite, Vera Lúcia Oliveira, né? Seja bem-vinda à nossa conversa de toda terça-feira. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Lúcio Vieira de Souza, eu sou médico psiquiatra e trabalho há mais de 40 anos com saúde mental e espiritualidade. Eu sou psiquiatra clínico e psicoterapeuta no Instituto de Assistência Psíquica Renascimento em Belo Horizonte. Atualmente sou coordenador do internato de saúde mental para o curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e trabalho com consultoria em saúde mental e gestão de pessoal. Seja bem-vinda, Karen Tiffany, Margarete Cesarino, boa noite, companheira lá de São Paulo, Duda Pimentel, seja bem-vinda. Nós, então, vamos falar hoje desse tema que é a continuidade da nossa fala sobre o poder. A pessoa não precisa nem ter assistido o nosso tema, mas ele é, de alguma forma, um complemento sobre a questão do poder e como que a gente faz para vencer essas dificuldades. Boa noite, Sally Tir Gomes. Boa noite, Karen. Seja bem-vinda. Vamos começar a nossa conversa, aproveitar que estamos todos já aqui para pensar juntos sobre do orgulho à humildade, uma jornada para a saúde mental. Então, nós vamos começar compreendendo o que seja o orgulho e quais são as suas implicações em saúde mental. Lembrando, né, que muitas vezes, quando a gente caminha com títulos como esse, as pessoas têm dificuldade de pensar por que um psiquiatra está se ocupando em falar sobre orgulho e saúde mental. O orgulho é uma das manifestações sociais, quando negativa, que provoca problemas para a criatura que tem essa manifestação, para as pessoas que estão ao seu redor, e isso se reflete na sua saúde, como na saúde mental das pessoas que convivem com os indivíduos orgulhosos. A palavra orgulho, ela vem do catalão, né, que é uma região da Espanha, e orgulho, no seu significado
primordial, né, no catalão, ela fala de alguma coisa que seja valor. Então, quando nós falamos de valores, nós podemos ter uma perspectiva positiva, mas nós vamos ver que especificamente quando a gente fala de orgulho, nós temos uma manifestação negativa. E essa manifestação negativa, ela é algo que nós vamos falar muito sobre ela. Não só, mas sobre ela. Boa noite, Carla Soares. Boa noite, Silvia Maria, Lucas Lane, Júnia Santos. Sejam bem-vindos à nossa conversa. Mas muita gente vê o orgulho como algo positivo. E se a gente está falando de valor, os valores eles têm um significado nesse sentido. Então, essa manifestação positiva do orgulho é um sentimento saudável de satisfação que a pessoa tem pelas conquistas pessoais e pelo crescimento pessoal. Então, a gente às vezes fala que alguém sente um orgulho, ou você diz que eu sinto orgulho, né, por alguém, por um filho, por uma pessoa. Quando a gente está falando isso, a gente está falando dessa satisfação de ver o lugar que a pessoa está, as suas conquistas, os valores que ela vai adquirindo na vida. Então, isso é muito positivo e daqui a pouco nós vamos falar o que essa manifestação positiva tem impacto dentro da saúde mental. Mas nós temos uma manifestação negativa. E o que nós chamamos de orgulho negativo, né, tem muito a ver com duas palavrinhas: arrogância e soberba. Né? O indivíduo arrogante é um indivíduo que ele se arvora em acreditar que ele é uma pessoa melhor que os outros e que ele deva receber, por isso, um reconhecimento das outras criaturas, né? E como a arrogância e a soberba são quase sinônimos, né? Elas falam de um senso de superioridade, mas um senso de superioridade exagerada. Quando a gente trabalha a questão do orgulho, a gente vê que o que o orgulhoso quer é ser reconhecido na sua superioridade. Mas, na medida em que trabalha-se terapeuticamente com essas pessoas, o que a gente vai percebendo é que atrás do orgulho, a raiz do que leva essa manifestação negativa de arrogância e soberba é uma sensação, um sentimento de menos-valia. Alguém pode me dizer assim, mas menos-valia e superioridade, as coisas se acompanham. E o que a gente vê é que o orgulhoso é alguém que precisa que as pessoas reconheçam a sua superioridade
para que ele se sinta superior. Porque na sua intimidade, ele não se vê como uma criatura superior. Ele tem sentimentos internos que o faz duvidar disso, isso é inconsciente, e ele precisa desse reconhecimento. Então, nós já vemos aí uma relação de dependência, né? O orgulhoso depende das pessoas que o reconheçam para ele conseguir estar e viver no lugar onde ele está. Então, isso é muito complexo, porque o orgulhoso, o que ele busca é o reconhecimento, o poder. E a gente vê na nossa sociedade que as pessoas que se colocam como poderosas, elas se colocam como poderosas e que precisam o tempo todo dizer para o mundo que elas são poderosas, é porque, na verdade, internamente, há uma dúvida de que isso seja verdade. Ele só se reconhece pelo reconhecimento do outro. Ele só se vê poderoso porque os outros dão-lhe o poder. Essa colocação, ela é muito importante, porque não é ele que se dá o poder. Ele recebe o poder dos outros. E como, quando a gente recebe algo de alguém, para a gente reter isso para a gente, isso tem um ônus, isso tem um preço. E nós vamos ver também esse impacto, esse preço caro na vida do lugar de ser orgulhoso. Então, essas situações, seja o sentimento saudável de satisfação pelo que consegue, que se constrói, ou essa arrogância e soberba, elas têm um papel importante na saúde mental das criaturas, e a gente precisa aprender a reconhecer essas manifestações, diferenciar, uma da outra, e a gente precisa compreender o que acontece na vida da criatura nesse lugar. Quais são os benefícios daquilo que a gente chamava e chama de manifestação positiva do orgulho, que algumas pessoas usam até a expressão que seria o orgulho saudável. Essa manifestação, essa satisfação pessoal de eu me ver crescendo, de eu ver que eu estou adquirindo valores na minha vida, isso fortalece, né? Isso constrói a minha autoestima e isso me estimula para ir mais à frente.
Então, quando eu passo a reconhecer que eu fiz, que eu conquistei um degrau, que eu tenho novos valores e que esses valores me satisfazem e satisfazem socialmente, e satisfazem as minhas relações interpessoais, isso me faz querer crescer. Crescer pessoalmente e crescer profissionalmente. Esse crescimento a partir dessa conquista, né, se ela se mantém sempre nesse caminho saudável, ela vai nos fazer alcançar novos degraus e ela não é uma forma de agredir o outro, de pisar nas outras criaturas. No entanto, essa manifestação negativa, que é esse orgulho exacerbado, né, esse sentimento de uma superioridade sobre as pessoas, né, isso causa algumas posturas que elas vão nos levar a determinados tipos de adoecimento. A primeira coisa que o orgulho, né, a soberba, a arrogância nos leva é a inflexibilidade. Então, se eu tenho o poder, se eu sou o poderoso, né, eu me dou o direito de definir a vida, tanto a minha vida quanto a vida das outras criaturas. E, nesse sentido, a opinião do outro, a visão do outro, não me interessa. O que me interessa, o que vale nesse processo, é a minha ideia, o meu desejo, né? É que se cumpra a ordem que eu dou. O que isso provoca na vida do indivíduo? Se ele se encanta com esse lugar do poder, ele não quer perder o poder. Então, esse não querer perder o poder vai apresentar várias emoções negativas na vida da criatura. E a gente vai desenvolver isso mais à frente. Esse indivíduo, ele vai começar a tomar atitudes que vão, né, exigir cada vez mais um preço mais alto para ele ficar no lugar que ele quer. Então, o indivíduo orgulhoso, para se manter nessa ilusória condição de soberania, de poder na vida, ele tem que pagar, e esse preço é às vezes muito alto, para que esse lugar do poder não saia das suas mãos, porque ele não é poderoso. A gente não tem poder, porque a gente tem, na verdade, aquilo que as pessoas não podem tirar da gente.
quando algo na vida pode ser retirado, isso é reter. É ter temporariamente. E é isso que nós vemos no mundo. Todos os poderosos na história do mundo caíram. E aqueles que se acham poderosos hoje vão cair. Porque o poder, essa falsa ilusão que eu sou um soberano absoluto e que todos têm que me obedecer, isso vai cair. Porque as pessoas que me dão o poder, elas, por algum motivo, em algum momento, elas vão me tirar esse poder. Então, o indivíduo passa a barganhar com a vida e com as pessoas para que ele se mantenha nesse lugar. Esse poder, né, ele faz com que as pessoas percam a noção de valores ético-morais, porque ele às vezes tem que tomar atitudes que são contra uma postura de um relacionamento socialmente saudável, e isso vai minando a sua caminhada, o seu lugar. A necessidade do poder, de reter esse poder comigo, cria na criatura uma desconfiança do outro. Por quê? Porque eu passo a ver as pessoas como alguém que tem possibilidade de me tomar o poder. Seja pela força física, seja pela força econômica, cultural, seja pelo uso da crença irracional, do fanatismo religioso, que, né, está presente, né, nesse sentido. Então, eu passo a ter medo dessas situações que podem me tirar o poder. Então, para que eu me mantenha no poder, eu vou cada vez me fechando, deixando menos pessoas ao meu redor, numa desconfiança de que o outro quer usufruir apenas do meu poder, ou às vezes, pior que é o pensamento, que é tomar o poder da minha vida. Então, as pessoas passam a ser, de certa forma, meus inimigos, meus adversários, pessoas que colocam em risco aquilo que eu valorizo intensamente. Então, isso provoca um isolamento social. A maioria das pessoas poderosas, elas têm uma restrição para poder viver um número limitado de pessoas que podem compartilhar a sua vida. Elas precisam estar protegidas para que elas não sejam agredidas, violentadas ou até mortas, para se tirar esse lugar onde elas estão. Então elas vão afastando o mundo, né? E isso chega às vezes a afastar pessoas que num determinado momento a gente queria bem.
E esse isolamento social e todo esse contexto, ele compromete profundamente os relacionamentos interpessoais. Porque, na minha visão de soberania, eu sempre vou ver esse risco de tentar ou de tirarem o meu poder. A minha capacidade de ser melhor que os outros, de ter uma posição melhor, que alguém possa ferir essa situação. E saber diferenciar aquela primeira situação, né, que é uma vivência que eu tenho, né, uma satisfação pelo que eu conquistei, né, pelo meu crescimento, da situação onde eu tenho a ilusão que eu estou num lugar que realmente não é o lugar que eu tenho certeza de me colocar, que intimamente há essa dúvida. E isso a gente precisa diferenciar, porque o primeiro, ele pode caminhar para a saúde mental, mas o segundo certamente vai caminhar para o adoecimento mental. Pessoas que valorizam as suas conquistas e o seu crescimento, elas não significam que não valorizam o crescimento e as conquistas dos outros. Então, elas têm maior facilidade de ter relacionamentos mais verdadeiros e saudáveis. O segundo caso, os relacionamentos, eles vão ter uma característica negativa, e isso vai ser bastante complicado na vida da criatura. Então, quais são os impactos emocionais e de relação desse orgulho exacerbado, da soberba e da arrogância? Primeiro, né, o poderoso, ele está sempre voltado para o futuro, no sentido de que no futuro ele se sustente no lugar que ele acredita estar agora. E isso vai se tornar uma coisa excessiva, constante, vai deixar de ser uma pré-ocupação ou a preocupação, né? E vai se transformar no aspecto adoecido dessa emoção, que é a ansiedade. Então, essas pessoas, elas se transformam em criaturas ansiosas. Como elas são inflexíveis, e o indivíduo inflexível, ele não sai do seu lugar, ele não aceita ser criticado por isso, né? E ele não admite que alguém questione o lugar que ele está. Então, isto traz uma outra emoção, que é a raiva. E a raiva, quando ela adoece, né, ela se transforma em mágoa e em ódio. Então, as pessoas orgulhosas, elas são rancorosas. Elas guardam mágoa desses indivíduos.
E o rancor, ele muitas vezes caminha por uma condição muito mais adoecida de dentro da estrutura emocional, que é o sentimento de vingança. A grande maioria dessas pessoas, quando elas se sentem feridas por alguém, né, nessa construção da mágoa e do ódio, elas querem o mal do outro e fazem tudo para que esse mal chegue na vida da criatura. Então, ele se torna uma criatura ansiosa, ele se torna um indivíduo irritadiço, rancoroso e agressivo, e pode, e na maioria das vezes, age um sentimento de vingança. Né? E esse sentimento, às vezes, ele nem se transforma em ação, mas o sentimento traz a ele uma felicidade muito grande do indivíduo que tentou prejudicá-lo, que o criticou, que quis tomar o poder, quando essa criatura sofre, quando essa criatura cai, quando algo de ruim acontece, ele intimamente se sente feliz. A Margarete Cesarino perguntou assim: este ranço é praticamente impossível de ser revertido, não é? Nós vamos ver daqui a pouco, Margarete, que a gente tem que buscar caminhos. Mas o indivíduo que é pautado no orgulho, né, e ele não quer perder esse lugar, ele raramente vai adentrar no caminho que precisa, porque ele não quer compartilhar as coisas, dividir as coisas, respeitar o outro, ver que mesmo que o outro seja diferente, que o outro tem qualidades. Então isso pesa muito, né? Porque esse orgulho, ele prejudica as relações interpessoais, e as pessoas muito orgulhosas, ou orgulhosas, a gente não precisa chegar no muito, né? Eu estou falando da minha experiência vendo pessoas que são orgulhosas, elas têm uma comunicação adoecida. Porque elas não estão ali para serem receptores. Para quem não se lembra ou não entende a questão da comunicação, a comunicação ela tem o efetor, né, que é o indivíduo que fala, eu vou usar a fala para a gente entender. Ele tem o receptor, que é o indivíduo que escuta. E existe o chamado ruído, que é o ambiente, que são as pessoas ao redor, né, que podem auxiliar ou piorar essa comunicação. Mas a comunicação real, ela não é unilateral. Porque o efetor, o receptor, desculpe, vai virar o efetor e aquele que dizia vai ter que escutar. Então, esse indivíduo, a fala parte dele para o outro e nunca do outro para ele. Né? Nunca do outro para ele. Essa soberania emocional, e a gente pode lembrar do soberano
da terra, o soberano da terra se põe em pé e as pessoas devem se ajoelhar e reverenciar e muitas vezes beijar os seus pés e não levantar os olhos em direção aos olhos do soberano, porque isso é considerado uma afronta, estar sempre com os olhos abaixo, porque o outro é e você só o é porque ele permite que você seja. Então, essa soberba, ela afeta negativamente o bem-estar mental e emocional, seja do indivíduo, seja das pessoas que estão ao redor. Do indivíduo, por tudo isso que nós levantamos, ele se torna uma pessoa raivosa, irascível, vingativa, ansiosa, né? Ele tem medo de perder, mas ele não pode mostrar o medo porque é sinal de fraqueza dentro da sua leitura, né? E nós vamos ver que ele ofendendo, diminuindo as pessoas, discriminando as pessoas, desrespeitando as pessoas, isso vai ser causa dentro do indivíduo de tristeza, ele vai ter raiva, ele vai se sentir menos e tudo isso vai fazer com que ele adoeça ou vai desenvolver um transtorno que ele tenha. As criaturas que têm determinados tipos de transtorno da personalidade, os transtornos antissociais é um exemplo deles, eles têm essa soberba, essa arrogância, né? Eles se acham e como eles buscam pessoas fragilizadas e elas obedecem, batem palmas, sustentam o seu poder, então eles acreditam muito mais ainda nesse poder deles. E tudo isso, né, vai comprometendo cada vez mais a criatura internamente, porque ela está insegura, né? Porque quando o que eu não quero perder, ele só está nas minhas mãos e eu não tenho um cofre que os ladrões não possam arrombar, e cada dia isso sai do sentido só literal, isso se transforma em realidade, eu sofro, né? Quem se orgulha da vida porque nasceu ou é rico, né, ele tem medo a vida inteira da pobreza, né? E quem se considera todo-poderoso pelo conhecimento, ele tem medo de encontrar pessoas que saibam mais do que ele. Então, tudo isso é importante a gente refletir. E para falar e fazer esse tratamento, nós precisamos desenvolver uma virtude que é uma ferramenta fundamental para o autoconhecimento. Então, é muito importante que a gente veja isso. O meu discurso pode ser visto de uma perspectiva religiosa, e vocês não ouviram aqui eu falar de nenhuma religião especificamente, mas o meu falar, ele tem todo um encadeamento das questões emocionais que vão
fazer com que a gente fique adoecido ou que a gente vá promovendo a saúde na nossa caminhada. Então, quando a gente fala de humildade, as pessoas interpretam humildade de uma forma um tanto negativa. Muita gente confunde humildade com pobreza. Acha que as pessoas humildes, isso se usa muito falar, né? Os indivíduos falam, fulano é humilde e na realidade está falando da pobreza. E olha, trabalhei a vida inteira com pessoas muito ricas e com pessoas muito pobres. E conheci pessoas muito ricas, humildes, e conheci pessoas muito pobres, extremamente orgulhosas. Humildade não tem a ver com pobreza. Outras pessoas, né, entendem humildade com servilismo, com uma submissão não discutível dentro da criatura. Isso não é humildade. Né? Eu falo que a diferença de uma pessoa boa, de uma pessoa boazinha, a pessoa boazinha é aquela que ela deixa você pisar no pescoço dele. Né? E diz que você tem esse direito. Uma pessoa boa, ela não vai se colocar nesse lugar. Ela vai se manter no lugar dela, com respeito ao outro, mas mostrando ao outro o lugar onde ela está e o que as pessoas têm que devolver a ela para esse lugar que ela está. E ainda, muita gente vê humildade como fraqueza moral. Ah, fulano que é humilde é porque ele é fraco. E nós vamos perceber, ao entender o que é humildade, que as pessoas humildes, elas são verdadeiramente fortes. A palavra humildade vem de humus, que é a terra, a terra fértil, a terra estercada. Lembrar que humano tem a mesma origem de humus, né? Porque Adão significa homem, e homem significa aquele que vem do barro, da terra. Né? Então, o humilde, ele é uma terra cheia de resíduos e às vezes de esterco, de fezes que se ressecam ali, e que esses resíduos e essas fezes, elas se transformam em adubo e essa terra, ela aumenta a sua capacidade de fertilidade. Então, do humus, a gente tem a planta que gera beleza, gera alimento, ela gera sustento para as pessoas. O indivíduo humo, né, que é humilde, esse indivíduo, ele reconhece o que é bom e o que ele tem de deficiência. E as pessoas verdadeiramente fortes, elas sabem isso.
Elas sabem as suas fraquezas e elas sabem aonde elas têm a sua fortaleza. E o indivíduo humilde, ele, sabendo disso, ele vai movimentar-se na vida respeitando o outro que naquele momento tem mais recursos que ele naquela perspectiva, mas ele vai utilizar das suas potencialidades para se melhorar e para ajudar o outro. Então, é algo forte. E aí a gente vai pensar, né, que aceitar as nossas limitações não é mantê-las em nós, nem bater palmas para elas, é um passo essencial para desenvolver e crescer. Porque se eu não compreender aonde eu tenho limites, eu vou me perder na minha caminhada de crescimento. Então, a humildade, né, e isso é visível, ela facilita a valorização de tudo isso, do crescimento, do aprimoramento pessoal. E há uma coisa importante, a gente vê o mundo com aquilo que a gente tem na alma. Os nossos olhos só veem e interpretam e reconhecem aquilo que a gente tem dentro de nós. Se eu nunca vi um mamão, a fruta, né? O mamão, eu vou ver aquilo e eu não vou reconhecer, porque eu não tenho essa imagem dentro de mim. Eu reconheço o mamão porque eu tenho essa imagem. E ao acessar essa imagem, eu acesso outras qualidades do mamão que eu tive acesso. Porque eu posso reconhecer o mamão e nunca ter aceitado comer o mamão, então eu não sei o sabor do mamão. Então eu não vou. Se alguém colocar escondido mamão para que eu coma de venda sem poder manusear, eu não vou saber que aquilo é mamão. Tem um sabor, mas eu não sei sabor de quê. Então, o indivíduo que é orgulhoso e que ele quer o poder todo para ele vê nas pessoas a mesma vontade de querer todo o poder para si. Agora, o humilde, que reconhece as suas potencialidades e reconhece as suas dificuldades, ele consegue ver no outro a potencialidade do outro e ver também as dificuldades do outro. E na vida de relação, isso é fundamental. Porque eu reconhecer esse caminho vai me dar recursos para intercambiar as coisas, para que aquilo que eu não tenho eu possa adquirir e que eu possa contribuir, compartilhar, né, ou até vender algo que eu tenho e que o outro não tem e que isso interessa para o outro, né? Essa condição de reconhecer esses dois lados nos torna pessoas socialmente mais fortes
e mais capazes de caminhar dentro do desafio da relação. Quais são os benefícios para quem cultiva a humildade? Então, a primeira coisa que a humildade fortalece a nossa resiliência. Porque quando eu me reconheço com qualidades e defeitos, eu vou saber usar as minhas qualidades para me sustentar diante dos embates. Porque a resiliência, ela existe para a gente superar as adversidades e superar essas adversidades com duas condições: com equilíbrio e coragem. Então, a resiliência, ela se constrói a partir da humildade. Quando eu me reconheço a mim e começo a ver os meus defeitos e as minhas qualidades, as minhas deficiências, as minhas potencialidades, eu estou começando a fazer o exercício do autoconhecimento. E o autoconhecimento é fundamental para a vida. É a ferramenta, dentro da minha visão, mais primordial para se alcançar verdadeiramente saúde mental. Porque muita gente acha que saúde mental é tomar remédio e desaparecer sintomas. Não, saúde mental é eu ser um homem saudável. Eu ser uma pessoa que me faço melhor todos os dias. E não melhor só para mim. Eu me faço melhor para outras criaturas. Então, nesse contexto, né, a humildade, ela é a base do autoconhecimento. E muitas pessoas, às vezes, querem fazer, né, um trabalho de autoconhecimento e ouve, né, que isso pode ser feito, nas redes sociais se fala muito disso, como se isso fosse um aspecto mágico, que eu faço um curso e que isso modifica a vida. O autoconhecimento, ele é um processo. Ele inicia, não tem quando vai terminar. O autoconhecimento, ele é desafiador. Então, ele causa, a partir das dificuldades, dores e sofrimentos. Então, o autoconhecimento é uma experiência dolorosa. Porque quando eu começo a olhar para mim com humildade e eu reconheço as minhas dificuldades, isso é, às vezes, doloroso. Eu percebo que o que eu faço, que eu achava que era bondade, é fruto apenas da vaidade. Eu não estou dizendo que toda bondade é fruto apenas da vaidade. Mas tem muita gente que se passa de bom para ser aplaudido pelo mundo. Então isso é doloroso. Você vê as artimanhas que você faz para estar num lugar, prejudicando muitas vezes pessoas que estão ao seu lado
e que você acredita que quer bem, mas os seus atos inconscientes fazem mal para aquela criatura. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. E foi por isso que, há algum tempo, a partir desses 40 anos de trabalho, eu construí uma ferramenta que eu chamo o mapa da viagem ao eu interior, que num processo terapêutico, né, é um trabalho, não é uma terapia de longo prazo, é um trabalho para te ensinar a usar a ferramenta todo dia para melhorar o seu processo, né? Eu levo a criatura que faz esse conhecimento, né, a modificar os passos em direção ao autoconhecimento diário, né? Então, é um instrumento. Quem se interessar a conhecer essa ferramenta, quem quiser trabalhar com isso na vida, é só entrar na bio do Instagram, tem lá consultas, e você vai ser encaminhado e a equipe vai te levar para você poder marcar uma avaliação para conhecer o nosso trabalho e esse trabalho poder auxiliá-los nessa situação, né? Então, a humildade como base do autoconhecimento vai melhorar a nossa capacidade para gerenciar as nossas emoções, que isso é fundamental para o nosso equilíbrio, para a nossa estabilidade mental. E a humildade, né, ela amplia a percepção do outro, ela facilita o desenvolvimento da empatia e ela facilita o desenvolvimento da compaixão. E a empatia e a compaixão são formas, habilidades que fortalecem as conexões entre as criaturas, que faz com que as relações interpessoais elas sejam mais saudáveis. Então, tudo isso é fruto da humildade. A humildade, né, quando eu me reconheço que eu sou alguém que tenho determinadas características positivas, mas ainda carrego deficiências em mim, eu vejo com esse olhar que o outro também está nesse caminho, e isso me permite ouvir atentamente o outro, compreender melhor os sentimentos que são gerados em mim, mas que vêm do outro também, e me faz, a partir dessa abertura para o outro, ver as perspectivas, tanto da minha jornada quanto da jornada das pessoas que estão ao meu redor. Tudo isso constrói um respeito mútuo, porque isso promove a relação dos indivíduos, porque o indivíduo humilde, ele valoriza a opinião e a experiência do outro. Né? E como ele não tem algo na mão que ele pode perder, né, ele não vê o outro como alguém que quer tirá-lo do lugar. Ao contrário, né, ele faz tudo para que o outro caminhe como ele busca caminhar para crescer. Então, a humildade é, na verdade, né, esse instrumento, essa ferramenta fundamental
de aprendizado contínuo, de desenvolvimento pessoal, ao qual nós chamamos de autoconhecimento e que está embasado na capacidade de refletir. Não tem jeito de eu desenvolver o autoconhecimento sem reflexão. E aí é que a gente volta à fala da Margarete, que ela perguntava da possibilidade. Quando eu consigo encontrar um espaço, e muitas vezes as pessoas que têm uma maior empatia, as pessoas com maior compaixão, vão encontrar isso mais facilmente no outro, eu consigo fazer um movimento no orgulhoso que é muito difícil, que é de reflexão. Né? É dele refletir o que ele é mesmo e dele refletir o que o outro é verdadeiramente, ele fazer esse espelho, né? E nesse movimento ele sai dessa falsa ilusão do poder e ele está começando os primeiros passos em direção à humildade. Então, tudo isso, né, é muito difícil se você não usa determinados, né? Então, o indivíduo precisa observar os seus pensamentos, as suas atitudes, ele precisa identificar o que ele prejudica o outro. Então, isso é muito difícil para o orgulhoso, mas ele vai conseguir. E se ele se abre para esse lugar, ele vai começar a se abrir para a mudança. E a gente precisa mudar constantemente. Desenvolvimento faz isso. Margarete coloca que, via de regra, o orgulhoso é extremamente refratário a esse tipo de reflexão. Eu também concordo, Margarete, mas a gente tem que seguir. E se a gente não tiver esperança que as coisas vão mudar, que os orgulhosos podem sair desse lugar, a gente, principalmente quem trabalha com saúde mental, está no lugar errado. Se eu não acreditasse que as pessoas são capazes de mudar, eu estaria num lugar errado, né, de trabalho. Então, para desenvolver essa humildade, nós temos vários serviços, várias coisas. A prática da autorreflexão diária, que nós já falamos. O indivíduo aprender a ouvir atentamente, porque quando ele ouve, ele assimila, isso promove compreensão e respeito. Ele reconhecer os erros, que é a grande dificuldade do poderoso. O poderoso não erra, né? E quem reconhece os seus erros, ele reconhece os acertos do outro e ele conhece que o outro também pode errar. Então ele começa a valorizar essa parte sadia e boa do outro, mas ele também vai conseguir valorizar aquilo que ele tem de bom na sua caminhada e na sua transformação. Então, do orgulho à humildade é uma jornada contínua de construção de saúde mental. Nós temos que ver claramente, né, que para isso a gente tem que ter o autocuidado e a autorreflexão. Cuidar da gente não é reter coisas. Cuidar da gente é fazer com que a gente seja pessoas mais leves, né? Que o nosso viver seja mais saudável. Né? E a reflexão
ela vai gerar o entendimento das emoções, e esse entendimento das emoções vai nos fazer mais tranquilamente. O Lucas, por se tratar de uma personalidade que não enxerga sua necessidade de mudança, como começar a autoanálise de forma a reconhecer atitudes de uma pessoa orgulhosa? Olha, eu costumo dizer que quando se perde o poder de alguma forma, ou quando se perde algo que eu dê algum valor, eu já vi muitas vezes as pessoas orgulhosas, elas começarem a cair quando alguém que elas amam, porque isso não impede que elas tenham pessoas que amam, um filho, um pai, uma mãe, uma companheira, um companheiro pelo qual eles amam, que eles perdem esse indivíduo, ou esse indivíduo começa a viver uma dor grande, isso começa a movimentar algo na vida deles. O indivíduo que sabe tudo, ele não vai fazer terapia, porque o terapeuta não sabe nada, é ele que sabe tudo. Mas a hora que a vida balança esse processo, a gente, quando recebe esse indivíduo, né, e você deve recebê-lo com cuidado, porque ele é muito frágil, ao contrário do que as pessoas acreditam que ele seja muito forte, você vai fazer, então, um movimento de transformação. Então, quando ele começa a aceitar, né, é importante que ele faça uma terapia, ele tenha espaços seguros para o diálogo, às vezes encontrar grupos de apoio que colaborem, né, que saibam lidar com isso, que na troca da experiência, do aprendizado coletivo, eles fortalecem essas coisas, né? Ele precisa de redes de apoio para se sustentar, porque ele não dá conta disso. E o indivíduo, ele vai ter que aprender a ter autoestima, porque vocês devem lembrar que eu falei que o orgulho, ela é uma presença de baixa autoestima. Então, quando você começa a desenvolver a humildade, você desenvolve a autoestima, então eu preciso cada vez menos do reconhecimento do mundo. Eu preciso do reconhecimento meu, da minha vida nessa caminhada. Então, eram essas as nossas colocações sobre essa jornada do orgulho à humildade, que é uma jornada de saúde e que, né, envolve um aspecto muito diferente da saúde mental. Vocês não viram eu falar aqui de medicamentos, eu não viram eu falar aqui de técnicas terapêuticas biológicas. É um processo que passa pelo campo psicológico, pelo campo social e muito mais do que isso, por um campo de espiritualidade, que necessariamente não é uma religião, mas é uma busca de transcendência. Porque quando eu me permito buscar quem eu sou nesse universo, eu vou ter que jogar todas essas amarras do orgulho que eu acreditava me sustentarem. Quando a vida me mostra que eu não tenho controle de tudo, né, isso faz um caminho diferente. A Margarete está dizendo, muito agradecida pela sua abrangência de suas colocações, sigo sim perseverando e confiando em dias melhores. Isso aí, as pessoas que chegaram agora, a gente só lembra que a nossa live
ela não fica gravada no Instagram. Ela está sendo gravada, vai ser editada pela nossa equipe e vai ser colocada no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, Dr. Roberto Lúcio. Se vocês não conhecem, conheçam, se inscrevam, né? Marquem a notificação, porque todas as semanas nós temos uma novidade, algo novo que nós estamos apresentando para as pessoas no nosso canal. E lá nós temos dezenas e dezenas de palestras, entrevistas, lives que foram, né, que estão lá falando do nosso trabalho, das coisas que nós realizamos. No mais, nós lembramos que todos os dias no Instagram nós temos uma postagem sobre saúde mental e espiritualidade. E todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos essa nossa conversa aberta para as pessoas comentarem, fazerem perguntas. E na terça-feira nós estaremos aí com um novo tema. Para quem está nos acompanhando ao vivo, boa noite, né? Sejam, né, agraciados com um sono de paz. Um beijo no coração e até a semana que vem.